Fala pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo aqui a gente vai falar tudo o que vocês precisam saber a respeito de transportes através da membrana plasmática, ou seja, como que as coisas entram e saem da célula. Se você está sempre aqui, então já senta o dedo no joinha do vídeo. Caso você seja meu aluno de alguma instituição, escreve lá nos comentários para eu saber. Bom, para a gente entender como que as coisas passam pela membrana plasmática, a gente tem que saber da estrutura da membrana. E tem um vídeo sobre isso, é só procurar lá no canal. A membrana plasmática ela é feita basicamente de uma dupla camada de fosfolipídios, tá bom? E esses fosfolipídios eles são bastante juntinhos, bastante apertadinhos. Então praticamente não passa nada por essa bicamada lipídica. Apenas os gases respiratórios, como o gás carbônico, o nitrogênio e o oxigênio, o álcool, o etanol, consegue passar por ali. Então você tomar uma cervejinha, o álcool passa pela membrana plasmática. Algumas substâncias de natureza lipídica, como hormônios esteroides, fármacos lipídicos, remédios. A água, gente, passa muito pouco por essa membrana e os íons praticamente não passam nada. Então, se a gente for ver, a maioria das substâncias que entram e saem das células tem que passar por outro compartimento das membranas, que são aquelas proteínas transmembranas, são aquelas proteínas grandonas que atravessam a membrana plasmática. E a maneira de transporte das substâncias pela membrana plasmática são agrupados em transporte passivo, ativo e mediado por vesículas. O transporte passivo é aquele que não há gasto de energia, não há gasto de ATP. Então, se passar ali substância sólida, a gente chama de difusão. Se passar substância líquida, a gente chama de osmose. Substância sólida na qual gasta-se energia, a gente chama de transporte ativo. E na qual ocorre entrada ou saída de substâncias grandes, tá? A gente chama de pinocitose ou fagocitose. Então vamos começar aqui pelo transporte passivo de substâncias sólidas, que é o que a gente chama de difusão. Difusão simples é para aquelas substâncias que atravessam a membrana diretamente pela camada fosfolipídica, que é o que eu mencionei anteriormente, como gases respiratórios, hormônios e fármacos lipídicos. Difusão facilitada são para as substâncias que atravessam a membrana pelas proteínas transmembranas. Então, aquelas proteínas que atravessam integralmente a membrana e funcionam como canais de entrada e saída de substâncias. Então, essas proteínas de membrana, elas funcionam como canaizinhos, tá? Há pequenas aberturas que permitem a saída e entrada de substâncias, como, por exemplo, canal de cloro, canal de sódio, canal de potássio. Então veja bem, a diferença da difusão simples para a facilitada é que na simples a passagem ocorre pela camada fosfolipídica, facilitada ocorre pelas proteínas transmembranas. Em ambos os transportes, ele sempre se dá na direção do local onde você tem mais concentração de substâncias para o local menos concentrado. O local mais concentrado a gente chama de hipertônico e o local de menos concentração, hipotônico. Então isso aqui a gente chama de transporte a favor do gradiente de concentração. Aqui mostrar para vocês como que funciona a entrada da glicose nas células. A glicose, gente, ela não consegue passar diretamente pelo canalzinho dela na membrana plasmática. Essa proteína de membrana ela está sempre fechada para a glicose. Para que esse canal se abra, tem que vir um hormônio, que é a insulina. Essa insulina tem que vir tocar a campainha dessa proteína de membrana, aí que ela abre a portinha para a glicose entrar na célula. E isso é um assunto bastante importante, O pessoal que tem diabetes sabe como é complicado essa situação. Então não se esqueçam, difusão está relacionada ao transporte de substâncias sólidas pela membrana plasmática. Quando for substância líquida, no caso a água, a gente chama de osmose esse mesmo procedimento. A água, gente, ela não consegue passar, na realidade ela passa muito pouco pela bicamada fosfolipídica. Ela passa mesmo por canaizinhos de água presente na membrana, que a gente chama de aquaporina. E para o pessoal do heavy metal, tem um CD12 que se chama Osmosis, que ele lançou no início da década de 90. Por sinal, é um dos seus melhores álbuns, e foi quando eu comecei a curtir esse tipo de som. Bom, aqui não tem nada de biologia, Ele apenas fez um trocadilho com a palavra osmose em inglês, que é osmosis com o seu nome, Ose que tem 2 Zs aí na composição. Mas voltando aqui para a biologia, uma coisa muito importante, gente, é que as células não controlam a entrada e saída de água. A entrada e saída ela acontece independente, então, da vontade da célula. E o que determina isso é a concentração de sais dentro e fora da célula.
A água, ela sempre vai se dirigir para o local onde está mais concentrado de substâncias, sais, dissolvidos, íons, qualquer coisa. Então isso daqui ele é um grande problema para as células animais, porque as células animais elas podem perder e ganhar água em grande quantidade dependendo de fatores internos e externos. Então, no caso, né, o experimento que é sempre colocado nos livros aí, se a gente colocar uma hemácia, né, a célula vermelha do sangue, num ambiente hipotônico, ou seja, se o ambiente for hipotônico, a célula vai ser hipertônica. A hemácia vai passar a receber água do ambiente. Em consequência disso, ela fica cheia, túrgida, podendo explodir e morrer. E do contrário, se a gente colocar a célula num ambiente hipertônico, a célula vai ser hipotônica nessa situação e ela vai perder água para o ambiente. Então ela vai ficar murchinha. E agora, se colocar a célula num ambiente isotônico, na qual as concentrações são próximas ali, semelhantes, a quantidade de água que sai é a mesma que entra na célula e ela permanece estável. E uma coisa aí, né, gente? É um pecado o pessoal jogar sal em lesma. É uma coisa muito chata isso daí. Porque isso causa muito sofrimento para a lesma ou então até mesmo a sua morte. Mas o que acontece nessa situação? Quando você coloca sal sobre a pele da lesma, o ambiente externo torna-se hipertônico. Já as células da epiderme ficam hipotônicas. Dessa forma, as células vão perder água continuamente para o ambiente externo. Então a lesma vai se desidratando até morrer. Tá bom? E essa mesma situação também pode acontecer com os sapos. Se a gente colocar sal na nossa pele, não vai acontecer nada. Por quê? Nós, diferentemente de sapos aí, as lesmas, nós possuímos queratina na pele. Essa queratina impede a perda de água para o ambiente externo. Então, por isso que com a gente não acontece nada. Ah, e uma questão legal sobre isso é daqui se os peixes bebem ou não bebem água. Eu tenho um vídeo no meu canal que trata detalhadamente dessa parte. E a pergunta, embora seja bobinha, a resposta é tanto complexa. E para a gente entender a questão de se um peixe bebe ou não água, está relacionado a questões osmóticas do peixe e o ambiente na qual eles vivem. Já os vegetais, fungos e bactérias, eles não têm o mesmo problema dos animais em relação à osmose, porque esses organismos possuem externamente à membrana plasmática uma membrana bem espessa que é a parede celular. A parede celular é bastante rígida, então, numa situação aí desses organismos serem colocados no meio hipotônico, a célula vai receber bastante água do ambiente, só que ela não vai explodir, a célula não vai morrer, porque a parede celular a protege. Já se eles forem colocados no meio hipertônico, a célula vai perder água para o ambiente e no seu interior vai ficar murchinho. Então aqui a gente encerra a parte de transporte passivo, que é aquele na qual não há gasto de energia para a célula. O transporte passivo pode ser de difusão, quando for substância sólida, e substância líquida, no caso a água, a gente chama de osmose. Já o transporte ativo é aquele na qual ocorre gasto de energia para a célula executar essa função. E esse transporte ocorre sempre através de proteínas de membranas que a gente denomina de bombas. O caso mais famoso aqui é a bomba de sódio e potássio, presente na membrana celular de neurônios. Essas bombas de sódio e potássio, elas ficam continuamente jogando 3 íons sódio para fora da célula e 2 íons potássio para o interior da célula. Elas fazem isso contra o gradiente de concentração, ou seja, ele joga essas substâncias sempre do local onde você tem menos concentração para o local de mais concentração. Em consequência disso, o neurônio ele fica polarizado positivamente fora da célula e negativamente dentro da célula. Se você quiser se aprofundar nisso, eu tenho alguns vídeos a respeito de impulso nervoso no meu canal. E para a gente encerrar, o processo de fagocitose e pinocitose, eles ocorrem quando as células englobam grandes partículas para o interior da célula. A fagocitose se trata de substâncias sólidas, enquanto que a pinocitose se trata de substâncias líquidas. Na fagocitose, é aquele evento que ocorre em amebas, macrófagos, na qual eles fazem a emissão de pseudópodos para englobar grandes partículas, depois ocorre um fechamento desses pseudópodos e a partícula fica internamente à célula e depois vai haver a ação de lisossomos ou outras substâncias. A pinocitose ocorre através de invaginações da membrana plasmática, ou seja, ela se dobra para dentro
para que líquidos sejam englobados para o interior da célula.